Olá, meu nome é Flávia Santos, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio e vim aqui apresentar o meu PCC de História para vocês. O tema desse PCC é Revisitando a História e Projetando Perspectivas Futuras. Vamos começar pela pré-história. Anterior à escrita, a educação primitiva tinha como objetivo ajustar a criança em seu ambiente físico e social, através da aquisição das experiências. O saber nesse período era disponível a qualquer pessoa. Não existia divisão social. Os chefes de família eram os professores. Com a formação das primeiras civilizações, o processo de ensino e aprendizagem começa a passar por uma transformação. No Egito, o conhecimento era reservado aos altos funcionários, sacerdotes e militares. Posteriormente, o conhecimento passava a ser difundido, porém aos níveis mais altos, ao qual só tinham acesso a classe dominante. Criaram-se escolas para o povo, para os filhos de funcionários. Seu funcionamento acontecia nos templos, conta com um forte teor religioso da época, não esquecendo as questões práticas. Assim, formaram médicos, engenheiros e arquitetos. As crianças começavam a frequentar a escola por volta dos 7 anos, aprendiam a ler, a contar história, escrever, entre outras coisas. Os maiores aprendiam também astronomia, música, matemática e poesia. Na Babilônia, predominava o poder sacerdotal. Estes possuíam bibliotecas, noções de astrologia, procuravam a aplicação prática do conhecimento. Para esse povo, a ciência se misturava à magia. A Índia foi uma civilização marcada pela divisão social em castas, onde todos derivam do corpo do deus Brahma. A educação acontecia de forma discriminatória, privilegiando os Brahmes. Aos Sudras e Párias é negada qualquer formação de educação. Sofreu também influência do budismo. Na China, a educação era conservadora, mantendo-se até recentemente voltada à transmissão, apoiada nos livros interpretativos de Lao Tse e Confúcio, que datavam do 3º milênio a.C. Já entre os hebreus, a educação era marcada pela religiosidade professada pelos profetas. Acontecia nas sinagogas, nela se aprendiam as verdades da Bíblia, especificamente do Antigo Testamento. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas tinham a valorização, a educação manual. Os pais da criança eram os responsáveis por sua educação. Na Grécia Antiga, o acesso ao estudo era um direito de todas as crianças. As mulheres eram educadas até no máximo os 7 anos e após isso aprendiam as tarefas de cuidar da casa, enquanto que os meninos eram educados até os 14. No entanto, esse acesso dependia do poder aquisitivo dos pais. Portanto, era distribuído de maneira desigual e privilegiada. Surgiram as ciências como astronomia, geometria e matemática. O homem buscava uma explicação racional que explicasse a origem, a formação, onde tudo começou, o princípio de todas as coisas. E foi dada a supremacia, a razão. Nessa época, a educação tinha como princípio a formação do cidadão completo e virtuoso. Para tanto, era necessário um modelo que abrangesse corpo e mente. Juntamente com o surgimento do pensamento filosófico, surgiu a palavra paideia. Na Idade Média, a educação romana era fortemente influenciada pela tradição espartana. Os estudantes eram formados de acordo com o pensamento conservador da época e a educação desenvolvida em consonância com os rígidos dogmas da Igreja Católica. O pai é figura central. A mulher possui valorização na família, possuindo um papel educativo para a formação do futuro cidadão. A queda do Império Romano criou uma fragmentação no mundo e o cristianismo foi responsável por essa unificação. Entretanto, com a Reforma Protestante e o Renascimento, houve um resgate dos valores atenienses nos discursos sobre os objetivos da educação. Com a formação dos Estados Nacionais, o conhecimento passou a ser organizado para ser transmitido pela escola, através da figura de autoridade do professor, como figura detentora do saber e garantidor da ordem e da disciplina. A função pedagógica era a evangelização.
a revelação das verdades divinas e a salvação das almas para a vida eterna. Esse período foi dividido em 2 momentos. A patrística, que se deu do século II até o século V, que tem como objetivo a defesa da fé cristã e a conversão, e a escolástica, do século IX até o século XIV. Foi um período que conciliava a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especificamente o da filosofia grega. A educação no século XVII esforçava-se pela obrigatoriedade da escola, criando leis, programas e níveis para tal. Porém, o monopólio das escolas permanece com a Companhia de Jesus, que representava o modelo tradicional com base na escolástica. Esse modelo de educação se propagou pelos séculos XVIII e XIX, influenciados pela Revolução Industrial, e pelos regimes democráticos que se propagavam desde então. O acesso à educação passa a ser uma reivindicação enquanto direito do cidadão. Consolida-se, então, um modelo de educação conteudista que acompanhou os ideais da industrialização. O pensamento pedagógico moderno é realista. Segundo ele, o conhecimento deve partir da compreensão das coisas, voltado para a vida prática. Nesse contexto, surgiu a nova escola. Em meados do século XIX, alguns pensadores já começavam a questionar esse modelo de educação. A partir daí, há uma ressignificação da figura do aluno e, por consequência, a relação professor-aluno. No Brasil, as atividades de ensino permaneceram sob os cuidados das ordens religiosas durante o período colonial. Entretanto, a Constituição de 1824 preparou o espaço para o surgimento de um sistema nacional de educação. Se proliferou, então, o sistema público de educação e, paralelamente, o setor privado. As influências do século XIX, como a urbanização acelerada e o capitalismo industrial, criaram um panorama de forte expectativa com relação à educação, devido à maior complexidade do trabalho que exigia mão de obra especializada. Foi aí que se deu a universalização da escola secundária e clássica para a elite burguesa, sendo que ela foi clássica para a elite burguesa e técnica para a formação do trabalhador. O ensino universitário foi ampliado e reformulado. Apareceram as escolas politécnicas, tendo em vista as necessidades decorrentes do avanço tecnológico. Também surgiram as escolas de primeira infância, cujo precursor foi Froebel. A preocupação geral com a educação leva também à formação de várias escolas normais visando a preparação para o magistério. No período imperial, o Brasil não se destacou com uma postura pedagógica pautada em uma identidade nacional, ou seja, não se instituiu uma proposta pedagógica eminentemente brasileira, o que causou resultados extremamente insatisfatórios e díspares. Enquanto a elite tinha sua educação gerenciada pelo império, a do povo era desqualificada. Nos dias atuais, temos a proposta de metodologias ativas no aprendizado, onde o principal objetivo deste modelo de ensino é incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção de conhecimento. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade das escolas públicas no Brasil, mas quem sabe um dia. Como vimos, a educação é um processo que vem se construindo constantemente, assim como a própria humanidade. Nos diferentes tempos vem servindo, ora aos interesses de uns, ora aos interesses de outros, dependendo do tempo e espaço, enfim, do contexto social no qual os sujeitos estão inseridos. Consigo ver o futuro da educação repleto de tecnologia, onde o aluno terá muito mais interesse no aprendizado e conseguirá obter seus objetivos muito mais satisfatoriamente. Mas nós também sabemos que isso depende muito do governo, que para investirem dessa forma na educação pública,
Não está no nosso poder, está no poder dos nossos governantes. E a gente espera que eles consigam investir mais em educação, que é o que de fato forma o cidadão. A história da humanidade é permeada pela produção do conhecimento, que pretende transformar homens e mundo. Cabe a nós, seres éticos e responsáveis, usar desse conhecimento, procurando tirar o que temos de melhor para contribuir com a vida em sociedade. E eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído, né? E muito obrigada.